tem demonstrado para com este país durante todo este tempo. Então, uma coisa muito boa quando o Senhor está dizendo que o Quênia precisa se arrepender, é muito bom porque, acima de tudo, este arrependimento nacional vai trazer reconciliação nacional, vai trazer paz nacional. Este arrependimento nacional também vai trazer unidade nacional, uma colisão nacional, porque o arrependimento sempre purifica a nação, remove a iniquidade e a perversidade das pessoas, então os prepara para o Deus. Então é realmente uma coisa muito poderosa quando o Deus Todo-Poderoso está pedindo para as pessoas se arrependerem. Este é um tempo uma hora muito séria na história da igreja. Então, novamente, o Senhor Todo-Poderoso está falando em um tempo tal quando as palavras da minha língua feriram a terra, golpearam a terra muito com o coronavírus. Então vocês sabem a veracidade das palavras da minha língua. Porque você vê agora as reportagens que estão passando nas TVs, eles dizem que o coronavírus, metade da Europa vai ser infectada. Então você também vê que eles estão dizendo que eu acho que um dos dias, não sei exatamente qual dia, que dentro de 24 horas eles registraram 1,3 milhões de casos. Também nos Estados Unidos, 1 milhão de casos. Então, desde que eu dei a profecia de 1º de dezembro do ano de 2015, então, o cumprimento das minhas palavras, as palavras estão no domínio público, estão online, no YouTube. Mas 4 anos mais tarde, quando as minhas palavras se cumpriram, naquele janeiro de 2020, você diária. Todos os dias, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, as minhas palavras estão sendo transmitidas nos noticiários globais, nos jornais globais, nos jornais nacionais, coronavírus. Então você pode imaginar por si mesmo a enormidade da palavra que está, desde que está pedindo para o Quênia se arrepender. O Senhor está pedindo para o Quênia se arrepender. Isso agora é um clamor que já dura 3 anos agora, clamando ao Quênia, comandando o Quênia para se arrepender e ter um arrependimento nacional. E o Deus Todo-Poderoso trazendo os benefícios deste arrependimento. Todos nós estamos ouvindo agora. E isso vai ajudar quando você chegar na eternidade, quando você acabar com esta vida, e então você terá vida depois. É por isso que é muito importante que o Quênia obedeça às palavras do Senhor. Então nós acabamos de vir de uma reunião muito poderosa. Novamente eu disse, o Senhor falou comigo a respeito do tremendo juízo que está vindo no Quênia. Mas o Senhor falou com o Quênia. Então o Senhor é justo porque Ele diz que a saída é o arrependimento nacional, para que o Quênia possa se arrepender. E quando você se arrepende, o Senhor vai te restaurar. Aquele que guarda o Quênia, ele vai guardar o Quênia, ele vai preservar o Quênia. Agora, este arrependimento, Deus está clamando por arrependimento. Deus está clamando em voz alta para o Quênia, chamando ao arrependimento. Isso tem acontecido por algum tempo, mas o Quênia ainda não se arrependeu. E hoje, novamente, me foi lembrado o quanto que nós temos que pôr esforço para nos prepararmos para aquele arrependimento nacional. Nós temos que nos preparar para um arrependimento nacional. Deus falou.
Hoje me foi relembrado de como que tudo começa com a igreja. É realmente a igreja. É realmente a igreja que tem que demonstrar liderança, que tem que mostrar o caminho. Capaz de entender quando o Senhor falou, e então sair e dar conselho e dizer, o Senhor falou, e foi isso que o Senhor disse. E então agora o público, o povo, agora pode entender o que o Senhor disse e então obedecer. Se Ele chamou um arrependimento nacional, então todos agora podem ir em um arrependimento nacional. Então, quando eu estava sentando e olhando, por que a igreja não tem ouvido? A nuvem veio, entretanto ela não tem ouvido. Chuva veio em Lima, Peru, ela assistiu aqui do Quênia. A chuva de Kakamega, aleijados estão andando, nós acabamos de vir do massivo Menengai, a poderosa reunião de quebrar os recordes em Menengai, uma tremenda reunião. Entretanto, a igreja ainda não percebeu a gravidade desta voz. Agora a mesma voz que está levando já está clamando por arrependimento. Eu me sentei observando isso, então eu percebi que está acontecendo um conflito. Há um conflito perpétuo entre o reino do Deus Todo-Poderoso e o reino das trevas, já desde o livro de Gênesis. Se nós olharmos já desde Gênesis 1 e 2, a criação de Deus é maravilhosa. Em Gênesis 1:21 ele diz que 1:31 ele diz que tudo é perfeito. Mas então, o livro do Gênesis, capítulo 3, a rebelião é iniciada e você vê a luta do reino de Deus e o reino das trevas, a agenda de Deus versus a agenda de Satanás, o inimigo. Então, é isso o que tem traduzido, tem tendido o tempo até hoje, de tal forma que, quando o Senhor faz um toque de despertar para o arrependimento, a igreja ainda não é capaz de responder por causa deste conflito. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte, ele diz, porém inimizade, uma hostilidade aberta entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e a semente dela. Esta semente, ela está escrita com letra maiúscula. Ele, lembre-se que eu estou lendo a versão amplificada, ele fatalmente te ferirá a cabeça, e você somente lhe ferirá o calcanhar. Então isso é muito sério. Já desde o começo o Senhor já profetizou, ele já profetizou muito claramente o conflito eterno que deve existir entre o reino de Deus e o reino das trevas. O conflito eterno que deveria existir entre os filhos de Deus versus os filhos de Satanás. E o Senhor veio tão claramente aqui para declarar claramente, colocar para vocês que se você é nascido de novo, não tem como você estar em amizade com as trevas. E é por isso que nós vemos Gálatas 4:4, ele diz, mas no plano de Deus, quando o tempo chegou, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido segundo a lei, versículo 5, a fim de redimir
e liberar aqueles que estavam sob a lei. Gálatas 4:5. Para que nós que crescemos, recebêssemos a adoção de filhos como filhos de Deus. E porque vocês são filhos, então somos os membros da sua família. Então ele prometeu esta vinda em Gênesis 3:15. Ele prometeu a vinda para redimir, porque houve uma queda. Mas agora ele vem para redimir os filhos dos homens, os filhos e filhas de Adão. Mas então há um conflito, porque isso agora traz a agenda de Deus de volta ao palco, quando o diabo já tinha tirado fora. E quando ele traz a agenda de Deus de volta ao palco, o inimigo também, ele também se manifesta. É por isso que o Senhor está dizendo: arrependa-se, Quênia, arrependa-se, Quênia. Por mais de 3 anos, mas o Quênia ainda não se arrependeu. Há uma séria contestação entre o reino de Deus e o reino das trevas. E é isto que Deus está advertindo vocês. Ele está dizendo que essa mesma voz clamou, chamou a nuvem de Deus, esta mesma voz comandou o céu para abrir, o céu abriu. Esta mesma voz falou antes, quando eu entrei em Menegai 4, que os aleijados iriam levantar e sair andando. Então, quando eu fui lá, eles andaram. Então, é muito claro a voz que está falando com a igreja. Entretanto, a igreja ainda não se arrependeu. Então, qual é a mensagem? Então, o Senhor está dizendo que há uma contestação perpétua entre o reino das trevas versus o reino de Deus contra o reino das trevas, a agenda de Deus, o inimigo resistindo. É por isso que a igreja precisa tomar cuidado nessa nação. Porque quando você se recusa a se arrepender, você está ciente de que você está nas mãos do inimigo, porque há um conflito perpétuo. Satanás não quer que você se arrependa, ele não quer avivamento, ele não quer que os aleijados andem, ele não quer que uma nação seja estada pelo Senhor da forma como Quênia está. Então hoje eu me sentei e eu perguntei, por que é que eles ainda não se arrependeram nesses 3 anos? Eu sei que nós vamos fazer esforços adicionais, nós vamos trabalhar com o arcebispo sênior, nós vamos trazer os parlamentares, os senadores, para que possamos trilhar este caminho de paz, o Dia Nacional de Arrependimento, de reconciliação, de unidade e de paz e de colisão. E o avivamento, o mega avivamento que você vê que as nações vindo e anseiam por este avivamento, possa ser sustentado e elevado e aumentado mais alto. Lembre-se que tudo isso é para a vinda do Messias. Então, neste mesmo perpétuo conflito, então o Senhor diz, se você ler comigo o livro dos Salmos 119, ele diz o seguinte, o livro dos Salmos 119, o versículo 165, versículo 165, se você abrir lá, ele diz, aqueles que amam a sua lei, aqueles que amam a sua lei têm grande paz, nada os faz tropeçar. Em outras palavras, aqueles que ouvem a palavra de Deus, que seguem o conselho do Senhor, ele diz, quando eles fazem isso, eles têm grande paz. O que ele está procurando por paz? É por isso que a paz de Deus que excede todo o entendimento, e ele diz que não há nada que os faça tropeçar. Quênia, se você não se arrepender e tiver um dia nacional de arrependimento e reconciliação e paz e unidade e correção e perdão, você vai tropeçar. É óbvio que as minhas palavras vão se cumprir. Se você não se arrepender, é por isso que nós temos que organizar este dia antes das suas eleições. Mas eu estou falando de todos globalmente, a Igreja de Cristo globalmente. Vocês também são chamados ao arrependimento.
E o Senhor está dizendo que os benefícios de obedecer a sua palavra e a sua instrução, o seu conselho, são colocados claramente aqui no Salmo 119, no versículo 165, onde ele diz que aqueles que amam a sua lei, que amam a sua palavra, que amam o seu conselho, que amam o seu mandamento, eles têm grande paz. Nada faz com que eles tropecem. Então, por quê? Por quê? Por que as pessoas não obedecem à palavra de Deus? Acaso a igreja no Quênia obedece? Ou a igreja no exterior obedece à palavra de Deus? Porque há grandes benefícios em obedecer. Por causa do conflito. Porque há um conflito perpétuo entre o reino de Deus e o reino das trevas. Então, como cristão, como igreja, você tem que estar continuamente ciente das suas escolhas e decisões em uma base diária. Estar ciente de que há fazer hoje. Será que eu estou seguindo os truques do inimigo? Será que eu estou seguindo o reino de Deus? Ou eu estou unido ao Deus Todo-Poderoso? Então, a hora de pensado. E o Senhor está dizendo no livro de Jeremias, capítulo 20, eu vou ler o versículo 5 e 6, ele diz. Jeremiah, chapter 26, if you turn there with me, I'm reading verses 4 to 6, it says, Jeremias 26, eu vou ler do versículo 4 ao 6. Diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem e seguirem a minha lei que eu dei a vocês, se não ouvirem e seguir cuidado dos profetas, os quais eu tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido. Então eu farei desta casa, este templo, como eu fiz no santuário de Shiloh, ou seja, arruinarei. E desta cidade farei um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Porque vai ser tão terrível aos olhos deles. O Senhor novamente está dizendo aqui que manda os servos dos profetas para vocês, para em ouvir Gênesis 15, aquele conflito, o lindo plano de Deus. But the Lord is asking, are you also going to buy into it? Why is it that perpetually is sending his servants to talk to you and you're not listening? Repent. Kenya, repent. Church of Christ globally repent. Turn away from sin. E então ele contestou, infelizmente Adão e Eva compraram a mentira do inimigo, mas será que você também vai comprar? Perpetuamente enviando seus servos, falando e eles não vêm. Quem arrependa-se, toda a igreja globalmente, ouça, vocês não... Você tem que ouvir benefícios de obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor traz paz, guia os seus passos de forma que você não tropeça. Então, Deus Todo-Poderoso, ele declarou uma guerra total em Gênesis 3:15. Ele declarou guerra entre o reino das trevas e o reino da luz. E não tem como você achar que os dois são iguais. Deus tem um poder muito mais alto. Satanás é apenas uma criação. E este é o mesmo espírito que o Senhor usa no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 6, quando o Senhor Todo-Poderoso agora enfatiza a separação. 2 Coríntios, capítulo 6, do 14 ao 18. Ele diz,
inconsistent with your faith. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que vocês têm, não façam, amplificada, não façam alianças desiguais com eles, em inconsistência com a sua fé, pois que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e Belial, Satanás? Ou que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o santuário do Deus vivo, como Deus disse, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam deles. Saiam do meio dos incrédulos e separem-se, diz o Senhor dos Exércitos, e não toquem em coisas impuras, e eu graciosamente os receberei e vos darei as boas-vindas com favor. E eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, o Ele dos Exércitos, muito poderoso, povo abençoado. Então ele está dizendo muito claramente aqui, povo precioso, que o Deus Todo-Poderoso nos separou. Ele trouxe claramente esse conflito entre a luz e as trevas, a justiça e a injustiça. E a razão pela qual a igreja não ouve e não se arrepende, a igreja em todo o mundo que está sintonizado hoje, a razão pela qual vocês não ouvem e então começarem um avivamento de arrependimento é por causa deste conflito. Toda vez que o Senhor vem e traz a sua agenda, o inimigo luta contra ela no seu coração, para que você não obedeça. Então você começa a proteger o lado do inimigo. É impressionante, povo abençoado. A mesma coisa que nós vimos no livro do Apocalipse, e eu sei que por causa da grande visitação em Menengai 4, nós ainda não voltamos à transmissão normal, por causa do choque que aconteceu em Menengai 4, e muitos estão indo, alguns já chegaram nos seus países, até que todos os convidados tenham ido, creio que a maior parte... A maioria já partiu, mas um grande número está partindo nesta noite, mas eu queria trazer isto para vocês, porque Deus falou. O Senhor Todo-Poderoso falou. Ele disse, Quênia precisa se arrepender. E eu vi o inacreditável juízo de Deus vindo ao Quênia. Então, todos podem dizer claramente agora que sim, é verdade, se eles não se arrependerem, as palavras do Senhor vão se cumprir, as minhas palavras vão se cumprir. Então, Deus vem até vocês vez após vez, isso é muito amor. Novamente, a mesma dicotomia você vê no livro do Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, a mesma dicotomia. Você vê em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o 5, de Apocalipse 14, ele está falando a respeito do povo de Deus, os eleitos de Deus. Eles tomaram o lado de Jesus. E eles receberam o triunfo do Messias no Monte Sião. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai, significando... É o povo de possessão particular de Deus. Isso é muito poderoso. Ele está falando do povo de Deus. O povo de Deus. Ele está dizendo que o povo de Deus,
eles estão vivendo para Cristo. Isso significa que você também, embora estejamos falando dentro do contexto daquilo que acontece depois do arrebatamento, mas isso está aqui para ajudar também, que haverá esse tipo de pessoa, aqueles que vão estar com Cristo e eles vão ouvir a voz de Cristo quando o Senhor diz: arrependa-se, aparte-se do pecado, prepara o caminho, seja santo, seja justo, tenha o temor de Deus no seu coração, eles vão obedecer. Entretanto, ao mesmo tempo, você vê um outro grupo que está sendo apresentado no mesmo escritura de Apocalipse 14. Antes de chegarmos ao segundo grupo, ele está dizendo aqui no versículo 2 de Apocalipse 14: e ouvi um som do céu, como o som de muitas águas, como de um forte trovão, e a voz era como de arpistas tocando as suas harpas. Lembre-se que essa é a versão amplificada. Como arpistas tocando as suas harpas. E eles cantavam um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados, redimidos da terra. Então, novamente, o simbolismo aqui, quando ele está apontando para aquela linha do tempo profética, mas ele está falando daqueles que obedecem o conselho de Deus, os mandamentos de Deus, as palavras de Deus. E ele diz no versículo 4, esses são aqueles que não se contaminaram com relações com mulheres, pois eles se conservaram castos. Significado, eles não cometeram adultério espiritual, eles não estavam em promiscuidade espirituais, eles pertencem somente ao Cordeiro. Eles não tornaram-se espiritualmente promíscuos, é disso que ele está falando aqui. Eles são os que não se contaminaram com relações com mulheres, significando separados para Deus, fiéis a Ele, fiéis ao Cordeiro, ao esposo, pois eles são celibatários. Estes são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eles foram comprados dentre os homens. Então, aqui ele fala os homens de Israel como primícias, santificados e separados para um serviço especial para Deus e ao Cordeiro. Isso é poderoso. Isso poderia ser você. Mas por causa da forma como o inimigo se infiltrou na igreja, para fazer com que a igreja não ouça a voz de Deus, essa geração inteira. Então, o versículo 5 em diante. Versículo 6. No versículo 5 ele diz, mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, pois eles são imaculados, eles são irrepreensíveis. Que linda descrição para uma igreja fiel. Ele está dizendo que quando Deus fala, eles ouvem. Versículos do 1 ao 5 de Apocalipse 14. Mas do versículo em diante, do 6, então, agora você ouve destruição. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. Nós vimos isso na conferência, foi uma grande palavra lá. E ele diz que quando eles estão voando, todos estão prestando atenção, porque depois do caos que está acontecendo aqui, é como se eles estivessem em uma parada num dia nacional no estádio. Então, todos estão sentados de pé, assistindo. Então, repentinamente, há um voo de um enorme avião que passa e todos prestam atenção. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Que ninguém pode ignorar isto. Que todas as nações, todas as tribos, todas as comunidades, todos os países, todas as línguas vão ouvir essa voz. E quando ele está voando, ele diz, está pregando aos habitantes da terra. Então, essa declaração aos habitantes da terra está simbolizando os rebeldes, aqueles que se recusaram a obedecer o Senhor. Então você vê a dicotomia. Você vê dos versículos 1 ao 5 aqueles que obedeceram.
Aqueles que ouvem quando Deus diz se arrependam-se, eles obedecem, se arrependam. Quando ele diz observem o arrependimento nacional, eles observam o arrependimento nacional. Eles são fiéis a Deus, obedientes a Deus. Apocalipse 14, 5. Mas do 6 em diante agora, o Senhor está tentando alcançar os rebeldes. Deus se recusa a permitir que eles vão para o inferno. Eles se recusam que eles vão para... Eles dizem, não, eles não devem ir para o inferno. Então Deus faz uma última tentativa agora para ganhar as almas deles. Deus diz, eu já mencionei, eu já falei para eles do Lago de Fogo, mas parece que eles continuam sem entender. Agora você vê no livro de Ezequiel 33, Deus não tem prazer na morte do ímpio. A longanimidade de Deus, a paciência de Deus. E ele diz, então ele disse em alta voz, temei a Deus com temor e reverência, e dei-lhe glória, e honra, e louvor, e adoração, porque a hora do juízo chegou, com todo o seu coração. Então ele agora está pronunciando o Evangelho eterno. Então, novamente, este é o mesmo Evangelho que está sendo pregado. Então, o Evangelho que está sendo pregado hoje na Terra é totalmente diferente. Então, este Evangelho aqui está simbolizando o conflito de Gênesis 3:15, porque a igreja não ouve. Porque eles compraram a mentira do diabo e agora eles estão avançando com a agenda de Deus, não ouvindo a Deus. A nuvem veio, a chuva veio, a Kakamega, Kessi, Lagos, Nigéria, Menengai 1, Menengai 2, Menengai 3. Todo foi profetizado. Choro. Aleijados levantaram, mas ainda assim eles ainda não obedeceram. Eles estão na sua posição, nas suas igrejas apóstatas, onde eles não estão ouvindo a Deus. Então você entende que eles caíram na armadilha do diabo. É por isso que eles não podem ouvir a Deus. Novamente, amplificando o conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, que aqueles que compram a mentira do inferno, do reino das trevas, eles continuam em rebelião contra Deus. E ele diz, com todo o seu coração, adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Isto cobre tudo, os céus, as galáxias, a terra, o espaço acima da terra e embaixo da terra, isso tudo é o universo. Ele diz, quando você olha a criação, você deve ver Yahweh, o Deus da criação. Mas os rebeldes estão adorando outro. Entretanto, nesta declaração, o Senhor está... Ele está te chamando para fazer uma rebelião contra Satanás. Então, por que eles não ouviram? Por que essa geração não ouviu e não se arrependeu e não viu, não experimentou a tremenda paz de Deus, a liderança de Deus e não tropeçar e entrar na glória? É por causa do conflito eterno entre a luz e as trevas, Gênesis 15. Ou você está do lado de Deus ou você está do lado do inimigo. E é por isso que você vê também no livro de Mateus 7, tem o caminho estreito, o caminho largo. E a igreja escolheu andar no caminho largo, em vez de seguir o caminho estreito. Isso é muito chocante, povo abençoado. E no livro de 2 Timóteo, ele agora vem claramente para definir a geração do porquê que eles não ouvem. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler dos versículos 2 a 4, ele diz o seguinte: pregue a palavra, esteja como um mensageiro oficial, esteja preparado quando o tempo está presente e quando não está, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Não importa se a palavra será bem-vinda ou não, corrija aqueles que estão errando na doutrina ou no comportamento, mas exorte e encoraje
aqueles que estão crescendo em maturidade espiritual, com paciência inesgotável e fidelidade. Versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão, não vão mais tolerar a sã doutrina e a instrução correta que os desafia no caminho do Senhor. Mas, pelo contrário, eles sentindo coceira nos ouvidos, eles buscam algo agradável, eles acumularão para si mesmos mestres para satisfazer os seus próprios desejos carnais e para sustentar os erros deles. Lembre-se, eles vão até mesmo cavar debaixo das pedras para tentar apoiar, trazer algum apoio às suas falsas doutrinas. Eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Mas para você, seja em todo o tempo, faça a obra de um evangelista. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha isso. Nos dias nos quais nós estamos vivendo, quando ele diz para eles arrependam-se, eles não se arrependem, porque eles escolheram outro evangelho. Eles acham que arrependimento é algo desagradável, algo que é muito pesado, como se os degradasse. É isso. Esse é o conflito que Deus colocou em Gênesis 3,15. Por que que o Senhor está clamando ao que? Arrependa-se por 3 anos e ela ainda não se arrependeu? Entretanto, a igreja tem que conduzir. Os aleijados estão andando, a nuvem de Deus veio pela primeira vez na igreja do Novo Testamento. O céu foi comandado para chover e os seus próprios aleijados estão andando nas suas casas agora. Até agora nós acabamos de receber essa tremenda, abençoada notícia de que muitos aleijados andaram quando eles chegaram em casa. Sim, vocês viram a celebração que está acontecendo através desta nação. E muitos outros aleijados que andaram. Em Menengai, todas essas evidências estão nos seus olhos. Por que você não está se arrependendo? Again, still playing out on this rejecting of God's call to repentance. God ultimately saying that He will grant you a wish. That is where I was coming to. That if God is warning that judgment is coming, please repent. Judgment is coming to the earth. Please repent. Judgment is coming to Kenya. Please repent. The tribulation is coming to the como earth. igreja, como nação, porque ele diz, porque neste tempo, o conflito entre o reino de Deus e o reino de Satanás realmente vai aumentar. O inimigo vai fazer com que siga outro evangelho. Sintam que eles vão receber outro evangelho, não o evangelho de Jesus. Novamente, ainda é esta rejeição de Deus, Deus manda se arrepender. Então o Senhor disse que Ele vai te garantir, Ele vai tirar os seus desejos do seu coração. Mas o juízo está vindo à terra. Por favor, arrependa-se. Está vindo ao quê, né? Arrependam-se. A tribulação está vindo à terra, arrependam-se. Então, a rejeição para Deus, a rejeição dele se arrepender vai fazer com que Deus não realize o desejo do seu coração. Você já está escolhendo viver a sua vida longe de Cristo. Você é um cristão, mas você escolhe viver uma vida que não é santa. Deus então está concedendo o desejo do seu coração. Quando finalmente o homem rico recebeu o desejo do coração dele, foi parar no inferno. Então, se você quer passar a sua vida nesta terra, longe da santidade de Jesus, longe de Jesus, escolhendo a injustiça, a impiedade, a imoralidade, Deus vai conceder o desejo do teu coração.
And they will be Então, unloving, a devoid of rejeição natural da human affection, verdade. callous. E é por isso que você vê em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Ainda a mesma mentira. Porque a mentira é facilmente aceitável pela igreja como impiedade. Mas saiba disso, que nos últimos dias sobrevirão tempos muito perigosos, terríveis. Os homens vão se tornar dias muito difíceis de suportar. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, amantes do dinheiro, arrogantes, blasfemos. Eles só querem celebrar e fazer festas de imoralidade, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, sem amor natural, irreconciliáveis, caluniadores, maliciosos, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres da sensualidade do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade, uma forma de religião, embora eles negam o seu poder, porque a conduta deles anula a sua fé. Fique longe dessas pessoas. Novamente o mesmo conflito, onde Deus levanta uma agenda para a igreja, o inimigo entra lá e apresenta uma rebelião. E agora eles vêm com uma outra forma de religião, uma outra forma de santidade, que não tem poder, que falta santidade. Uma santidade apenas exterior. Você é nascido de novo? Sim, eu sou. Mas nem do lado de fora agora, hoje eles são imorais. Isso é sério, povo abençoado. Então o Senhor está falando sobre doutrina sã. Então o que é esta sã doutrina que eles rejeitam? 1 Coríntios, talvez não vamos voltar ao ar. Há um grande serviço de ações de graças que está sendo organizado pelo arcebispo Sênio. Se você olhar no livro de 1 Coríntios, o que é esta sã doutrina da qual ele fala? Antes de irmos à sã doutrina, vocês viram muito claramente que o Senhor está dizendo que se você não obedecer e se arrepender, não ouvir a sua voz e se arrepender, se você continuar rejeitando o chamado de Deus para se arrepender, Deus vai te dar o desejo do teu coração. No livro de 2 Tessalonicenses, antes de definirmos a sã doutrina que eles rejeitaram, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz o seguinte: o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você ler a partir do versículo 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. If your wish is that you live in sin, in other words, away from God, He is going to grant it. Verse 11 says, after they have rejected the sound doctrine, the gospel, the truth, verse 11, 2 Thessalonians chapter 3 says, because of this, e com todo o engano da mentira para aqueles que estão perecendo, porque eles não amaram a verdade, o evangelho, em outras palavras, que eles receberam. Por isso eles eram cegos espiritualmente, rejeitaram a verdade que poderia tê-los salvado. Então, isto fala a respeito da dispensação. Nós já entramos nesta dispensação, onde a verdade agora está sendo rejeitada. O mais importante é que ele está dizendo aqui, que Deus está procurando obediência voluntária, que Ele vai conceder o seu desejo. Se o seu desejo é viver em pecado, em outras palavras, longe de Deus, Ele vai te conceder o desejo. Versículo 11, depois que eles rejeitaram a verdade que poderia salvá-los, por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, terrível. Outra versão diz, um espírito enganador,
ou um espírito de mentira. Um espírito de engano. Ele diz uma influência que vai desviar, que um mensageiro do erro e do engano para que eles creiam na mentira. Então eles estão sempre desobedecendo o Senhor. Eu digo, arrependa-se, Kenny, o juízo está vindo. Arrependa-se, Kenny, o juízo está vindo. E você está sempre se recusando a obedecer a voz, está comandando arrependimento. Eles não vêm nem perguntam por que você está mandando nos arrepender. Do que nós temos que nos arrepender? Então o Senhor disse, se você não se arrepender, eu vou te entregar aos seus próprios enganos, porque você se recusou a se arrepender. Então, esta é uma parte desta conversa muito chave nesta noite, que nós precisamos tomar muito cuidado como igreja globalmente, que o Senhor está perpetuamente advertindo a igreja de que a tribulação está vindo. Cuidado, o coronavírus com o qual eu feri a terra, deve te dizer que eu vou ferir a tribulação. E se você ouvir tudo isso, os aleijados andando, a nuvem desceu, e você não está obedecendo a esta voz, os aleijados estão andando nos seus lares, então o Senhor está te dando uma escolha. Mas para ele, vai você creia na mentira, porque ele diz que pessoas perdidas amam a mentira. Nós lemos em 2 Timóteo, você vê que as pessoas amam as mentiras, eles amam que os falsos apóstolos falem mentiras para eles. Plante uma semente e receba uma palavra profética, plante uma semente e receba um milagre. Eles amam essas coisas, a maior parte deles segue isso. Então as pessoas se tornam perdidas. Eles amam a mentira. E o Senhor está dizendo, bom, se você ama a mentira, então vou te render a mentira, porque vocês recusaram a verdade. Vocês rejeitaram a verdade como nos dias de Noé, como nos dias da advertência de Sodoma e Gomorra. Uma vez que você rejeitou a verdade, não tem outra alternativa a não ser te entregar ao seu próprio desejo. Ele te concede o seu desejo. Porque a mentira é tão agradável à sua carne, totalmente aceitável a eles, muito mais facilmente de aceitar do arrependimento. The word of God, God's law, God's commandment, God's instruction, God's counsel. E ele está dizendo aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 10, você vê como que Deus concede o desejo deles, enviando para eles um espírito de engano? Por acaso Deus é mentiroso? Não. Eu vou explicar como Deus faz isso. Por causa disso, Deus enviará para eles um terrível espírito de engano que vai ter um espírito de erro que vai fazer com que eles creiam na mentira, para puni-los. No versículo 2, para que todos sejam julgados e condenados, todos os que não creram na verdade. Olha isso. Eles rejeitaram a verdade, a palavra de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus, a instrução de Deus, o conselho de Deus, para que todos sejam julgados e condenados. Aqueles que não creram na verdade sobre os seus pecados, e a verdade a respeito da necessidade da salvação por Jesus Cristo e um caminho santo de vida, o caminho do arrependimento, mas pelo contrário, eles escolheram e tiveram prazer na iniquidade. Então, quando você chega no versículo 13, Deus diz que Ele vai te entregar ao seu desejo para que você seja julgado adequadamente no lago de fogo. Se você continuamente se recusar a ouvir, perpetuamente o Senhor está enviando os seus profetas para você. Arrependam-se, o Messias está vindo. Arrependam-se, o juízo está vindo. Arrependam-se, os aleijados estão andando. Arrependam-se, os céus foram abertos. Arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se, porque o arrependimento traz benefícios agora e depois. Então ele diz que se você não ouvir, agora ele vai te entregar para que você seja julgado no lago de fogo. Mas para aqueles de vocês que ouviram, veja o 13. Mas nós, ele está falando da igreja, mas nós agora devemos sempre,
devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Significando, aqueles que ouvirem o comando de Deus, Ele agora está pedindo que vocês sejam, que vocês deem ações de graças, que você dê ações de graças a Deus por você, o crente, pelo Senhor. Ele está falando de uma coisa poderosa que você tem que buscar arrependimento. Vocês que puderam ver a nuvem de Deus vindo, ser eleitos de Deus e dar graças em todo o tempo, porque você crê no Evangelho, significando que você tem um papel. Então você é amado do Senhor, pelo Senhor, porque Deus te escolheu. Então ele está falando sobre a eleição de Deus, que o início da salvação, através da obra santificadora do Espírito, ele está dizendo que Deus trouxe esta maravilhosa salvação para todos os homens, mas desde o princípio Deus já viu aqueles cujos corações iriam crer, então ele os escolheu e ele os preparou já desde o princípio para ser o seu povo escolhido para a salvação, e eles têm que ser gratos por ter sido escolhidos por Deus, sempre dando graças a Ele. Porque antes da criação, ele já podia ver os corações que iriam crer. É isso que ele está dizendo aqui. E que ele iria santificá-los pelo seu Espírito, que te separa para o propósito de Deus. E pela sua fé, olha isso agora. Na verdade, então Deus pôde ver antes da criação aqueles com o coração quebrantado que creram em Deus, Ele os escolheu e Ele os preparou. Então, para eles vão crer na verdade, vão crer no arrependimento, vão obedecer o conselho de Deus, serão o escolhido de Deus, vão render graças a Ele e serão santificados no Espírito para o propósito de Deus. Então, ele diz que a fé, na verdade, vai ser chave na palavra de Deus, isso que vai te conduzir para a maturidade espiritual. E ele está dizendo que foi para este propósito que ele chamou para este evangelho. Por isso, vocês creram no evangelho do arrependimento e santidade, as boas novas que Jesus trouxe, que depois da sua morte, sepultura e ressurreição, para que possamos comparecer, nós possamos partilhar da glória de nosso Senhor Jesus. Então, tem aqueles que antes da criação, eles tinham o coração quebrantado. Quando Deus comanda arrependimento, eles se arrependem. Quando o evangelho é pregado, quando eles estão pregando o verdadeiro evangelho, eles temem, eles creem, e eles temem a Jesus, obedecem. Então, Deus os escolheu porque Deus viu o coração deles quebrantado, eles vão crer, ter obediência voluntária, então eles vão preparar o caminho e eventualmente em santificação e eventualmente vão para a glorificação. Ele está falando de glorificação, mas aqueles que não ouvirem, ele diz, ele vai entregar para vocês, ele vai liberar outro espírito, um espírito de engano. Acaso isso significa que Deus pode enviar uma mentira? Não. Mas deixe-me ler mais um caso para vocês. Então, eu vou explicar como é que Deus te entrega aos seus próprios, esquemas, porque Deus, se você olhar o livro de Números 23, abram comigo lá, povo abençoado. Isso não deveria ser um sermão, porque ainda temos convidados. Eu estou abençoando vocês, enquanto vocês estão partindo muito poderosamente. Eles estão levando de volta as bênçãos que eles participaram de Menengai 4. Em Menengai 5, eles vão vir com maiores delegações, porque eles já entenderam que Deus está falando somente aqui, globalmente. Agora, o livro de Números, Números 23, se você tiver tempo, versículo 19. O que é que ele diz? Ele diz que Deus
não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Ele disse, ele fala, acaso ele fala e deixa de agir? Ou acaso ele promete e não faz cumprir? Então ele está dizendo muito claramente que Deus não mente. Então como é isso que o Deus Todo-Poderoso agora vai enviar o espírito de engano, o espírito de mentira? Porque nessa parte da Bíblia, se você for ao livro de 1 Reis, se você abrir em 1 Reis, povo abençoado, 1 Reis 22, 5. Se você ler do versículo 5 em diante, ele diz o seguinte: mas acrescentou Josafá, peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Por favor, primeiro vamos buscar o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à batalha? Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade? Isso é um problema de Estado. Eles não têm avivamento. Onde estão os aleijados deles que deveriam estar andando e não estão? Onde está a mensagem de santidade? Eles estão pregando outra coisa. Entretanto, o Senhor está dizendo que o Messias está vindo. Então você pode ver que Josafá percebeu que eles eram falsos profetas, 400. Então você pode imaginar como é que eles têm 400, um grande número de profetas de uma vez. Mas Josafá, o rei de Judá, visitando o reino de Israel, mas Josafá disse: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor na terra a quem nós possamos consultar. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem, Micaías, o filho de Imla, que nós possamos... Mas eu o odeio porque ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre ruins. É o que eu digo para o Quênia: o juízo está vindo. A tribulação e o juízo está vindo. Os piores coronavírus já estão vindo. Eu vi a mim mesmo profetizando os piores. O juízo de Deus é inescapável. Veja, metade da Europa vai ser infectada nos próximos dias. Eles estão anunciando que há uma outra variante que agora combina Delta com Omicron, que agora é pior do que a Omicron, significando que o juízo de Deus é inescapável. Disse mais cedo para vocês, e agora a profecia. E agora você vê, mais de 8 bilhões de pessoas estão usando máscara. E agora ele está ameaçando infectar a Terra inteira, Eu tenho anunciado isso vez após vez, que o juízo de Deus é virtualmente inescapável e insuportável. As hospitalizações estão aumentando. Você pode ver que aqueles que não estão vacinados são os que estão sendo hospitalizados. Nós somos muito abençoados que Menengai 4 tornou-se um grande campo de vacinação. Mas o Senhor está dizendo que você tem que ouvi-lo. Em primeiro lugar, porque que ele trouxe o corona? Arrependimento. Ele quer que as nações se arrependam para a vinda do Messias. Porque o rei está vindo. Então, vez após vez, eu estou anunciando: os piores coronavírus ainda estão vindo. Porque este coronavírus é simplesmente um exemplo daquilo que está vindo no futuro. O Senhor está dando aqui uma janela muito grande para dentro da grande tribulação, a tribulação e a grande tribulação. E ele está dizendo que do coronavírus agora eles têm que se arrepender e eles têm que evitar de entrar na tribulação. Receba Jesus, seja santo e entre no céu. Os novos, recorde global, milhares de pessoas estão sendo contaminadas. 1,35 milhões de pessoas. Agora, os Estados Unidos sempre
So it is a Reino shock Unido, to words milhares. of my tongue. Isso é um choque, as palavras da minha And they're língua. saying that repent, E for eles the estão kingdom of God dizendo is que near. Receive arrependa-se Jesus porque and o be born reino de again. Deus está próximo. Recebam Jesus e sejam nascidos de novo. They are not sweet words, but they are Que words of palavra love. tão doce! God removes São you palavras from de this amor. theater Deus está into te the kingdom of removendo heaven, deste into the cenário de eternity of pecado God, instead of the para lake o of fire. céu, But para a Jehoshaphat eternidade doubted com and Deus said, em vez "Is there do not lago another de prophet fogo. of the Lord here, whom we may Mas inquire então of?" ele diz, acaso não há um The profeta king do of Senhor Israel aqui said que to possamos Jehoshaphat, "There is one consultar? man here, Então o Micaiah rei the son de of Judá Imlah, by disse, whom we may inquire tem of the um Lord. homem But I que, hate him, because Micaías, filho whenever de he Imla, prophesies, mas whenever eu odeio, he porque never todas prophesies as good news vezes for me, que ele but profetiza, only ele evil. sempre But Jehoshaphat profetiza said, coisas "May the ruins a king meu not respeito. say that Micaiah Mas only tells Josafá bad news. disse, Don't say such a thing." Then the king of Israel summoned an officer and said, então "Bring um quickly rei de Micaiah, Israel chamou um the dos seus son of oficiais e Imlah, disse, traga for where he is Micaías, hiding, of filho course, de Imla. because of his prophecy." É claro que Micaías estava escondido por causa das profecias. And 10. Jehoshaphat, king of Agora, Judah, were each o rei de sitting Israel, on his throne, usando vestes dressed reais, o rei de in their Israel royal e robes, Josafá, rei de Judá, and in an estavam open place sentados at the em seus threshing tronos floor na eira, junto à porta on the de entrance Samaria, of the gate of Samaria. And the e prophets todos were os prophesying profetas before them. estavam Remember the sound of the prophets? profetizando em Even transe Zedekiah diante deles. he tied horns, metallic horns. Can you imagine how painful those metallic horns? Lembre-se Every que eu man falei of que eles iron, right? amarravam Two horns, heavy on his head. chifres de ferro na sua Not an na easy sua thing to be a cabeça. false prophet. Era muito, muito dolorido. Realmente não era uma coisa muito fácil ser um falso profeta. Shemaiah, Então, Micaías, Zedequias, filho de Quená, tinha feito chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus, until they are destroyed. os sírios, Can you imagine até how que eles difficult sejam the destruídos. heavy job it is to Você be a pode false imaginar quanto difícil era ser um falso profeta? Você tinha que ter aqueles chifres de ferro amarrados na sua cabeça e falar falsidade e dizer, estes chifres aqui deve ter deixado feridas e marcas nas cabeças deles, estes chifres. Todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo, ataca Ramote Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Veja a falsidade, eles estão profetizando coisas doces. Por quê? Porque há um conflito constante entre o reino de Deus e o reino das trevas. Eles estão constantemente rejeitando o conselho de Deus. Então Deus finalmente vai conceder o desejo deles. Versículo 13. Então o mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse, vejam, ouçam cuidadosamente as palavras dos profetas que lhes estão predizendo que o rei terá sucesso. Em outras palavras, ouça a voz do Senhor e nenhuma outra. Então ele diz que a sua palavra também deve ser favorável. Mas Micaías disse, juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Eu direi somente o que o Senhor me manda dizer. Então ele veio ao rei e o rei lhe perguntou, Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E ele respondeu, ataca e serás vitorioso. Sarcasticamente, veja, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei sabia que ele nunca daria uma profecia favorável. 16, o rei lhe disse, quantas vezes devo te fazer jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então ele disse, eu vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor disse, estes não têm dono, que cada um volte para a sua casa em paz. Ele significando que mesmo quando eles foram na batalha, o rei foi morto, e eles foram espalhados.
Então o rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor. Lembre-se que os profetas do Senhor, eles sempre veem o Senhor Deus Yahweh. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado em seu trono no céu, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote e Gileade e morra lá? Quem o enganará para ele ir à batalha, para que ele morra? Porque Deus queria trazer um rei que temesse a Deus no meio do seu povo. Então, um disse isso e o outro disse. Então, finalmente, um espírito maligno colocou-se diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E o Senhor disse: como? Ele disse: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Vá e engane-o. Então, veja que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Acaso Deus mente? Deus mente porque hoje nós estamos olhando essa liberação de vocês para sofrer as consequências dos seus próprios esquemas, rejeitando o chamado de Deus ao arrependimento. Finalmente o Senhor vai conceder o seu desejo. Se você ama mentiras, falsas profecias nas suas igrejas, pagando dinheiro para a palavra profética, comprando falsos milagres, se você ama a mentira, ele vai te entregar na dispensação da mentira, no anticristo. E então, no lago de fogo, onde aquela mentira vai passar por toda a eternidade, ele vai conceder o seu desejo. Mas se você ama a santidade, ele vai te levar para a segurança do céu. É por isso que ele diz: arrependa-se, Quênia, aparte-se do pecado, obedeça e separe-se e arrependa-se. Mas eles continuam nas suas igrejas onde não há presença de Deus. Então Deus disse: eu vou conceder o seu desejo para que você seja eternamente separado de Deus. Deus vai te conceder o desejo do seu coração se você não se arrepender e ser santo. Entretanto, nós vemos que Deus não mente. Então agora nós entendemos como que Deus opera. Que o Senhor Todo-Poderoso, Ele tira a sua proteção de você. Que em uma base diária, sem Deus você não pode sobreviver, nem respirar, você não pode nem respirar o ar sem Deus. Sem o Senhor, você não pode nem respirar. Você não pode sobreviver sem o Senhor. Você não pode nem acordar de manhã. É isso que o Senhor está dizendo. E Ele está dizendo que a nossa constante e perpétua dependência de Deus e que se o Senhor não te proteger, o diabo vai te arrastar. Então Ele está dizendo que o Senhor eventualmente permite que um espírito de mentira venha e minta. Em outras palavras, o espírito enganador que veio para a igreja. É por isso que hoje eles amam falsos profetas, eles se reúnem ao redor deles, eles dão dinheiro para receber uma palavra profética. 1.000 euros, sem saber que essa é a mentira que eles estão comprando. Jó 1, se você ler, ele diz: agora, houve um dia quando os filhos de Deus, os anjos, vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás, o adversário, o acusador, também veio entre eles. O Senhor disse para Satanás: de onde você veio? Versículo 7. Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Jó 1:8. Então disse o Senhor a Satanás: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra, em toda a face da terra, como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e com reverência e evita todo o pecado e todo o mal. Ele se aparta do pecado porque ele honra a Deus.
go to Job? Então você vê que Deus libera Satanás para ir contra Jó. Como ele pode fazer isso? Levantando a sua proteção sobre Jó. Então, muitas vezes, você vê que as coisas pela qual você está passando é o poder permissivo de Deus, que alguma coisa, Deus permitindo que as coisas aconteçam para que Ele possa aperfeiçoar a sua máquina mais aperfeiçoada do que ouro e prata. Entretanto, Deus não mente. Então, Ele simplesmente levantou. Ele simplesmente levantou a proteção. E é isso que Deus vai fazer com você se você continuar a rejeitar o chamado de Deus ao arrependimento. Ele vai remover a proteção sobre você e vai te conceder o desejo de viver longe dele. Se você continuar não se arrependendo como nação, que aconteça com eles agora, nas eleições, então. Isso é sério. É por isso que no livro de Jeremias, capítulo 6, veja o que ele diz aqui. Em Jeremias, capítulo 6, ele menciona a mesma condição que sobreveio à geração deste dia presente. Versículos 13 e 14, ele diz: do maior até o maior, do menor até o maior, todos são gananciosos, desde o profeta e sacerdotes, e igualmente todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Eles tratam a ferida do meu povo dizendo paz, paz, quando não há paz. Que eles ficarão envergonhados da sua conduta detestável? Não! Eles não sentem nenhuma vergonha. Eles nem mesmo sabem como corar pela sua idolatria. Portanto, eles cairão entre os que caem. E serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor dos Exércitos, Yahweh dos Exércitos. Novamente, o mesmo cenário aqui. Arrependa-se. Arrependa-se. Deus está clamando ao seu povo. O Senhor está vendo o que está vindo. Ele está falando com seus profetas. E essas pessoas ainda se recusam a se arrepender. Por quê? Porque há o conflito. O inimigo está sempre, perpetuamente, contestando a agenda de Deus. Ele está lutando contra ela e ele está enganando-os, está enganando a igreja para que eles possam acreditar. Eles dizem, não, arrependimento é muito pesado. Não, isso era lá atrás. A Bíblia diz que agora não há condenação em Cristo Jesus. Mas enquanto isso, eles vivem em pecado aberto e óbvio. Então, a Bíblia diz que eles creram na mentira. Eles não deram ouvidos à voz do Deus Todo-Poderoso. Eles não gostam de santidade, eles não gostam. Isso é muito chocante, povo abençoado. Então, o que é esta sã doutrina da qual ele está falando, que eles rejeitaram? É a doutrina do arrependimento. Então, 1 Coríntios 16, a sã doutrina, ele diz: porque eu passo para você como prioridade aquilo que eu também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras, Isaías 53, versículos de 5 a 12, e ele foi sepultado, e ele ressuscitou ao terceiro dia de acordo com o que as Escrituras disseram no Salmo 16, 9. Ele diz que esta é a sã doutrina. O Evangelho da cruz e do sangue.
Esta é a sã doutrina que eles rejeitaram, o evangelho do arrependimento, o evangelho do juízo de Deus, que Jesus falou para vocês: se vocês não se arrependerem e serem santos, vocês vão ter que beber do cálice da ira de Deus sem mistura, com toda a força. Ou Jesus vai trazer, ele vai trazer o cálice para ter a morte substitutiva imputada a você, ou então você vai ter que viver. Você vai ter que ficar diante do juízo do trono branco de Deus com todos os seus pecados que não foram lavados. Ele está dizendo que essa é a doutrina que eles não gostam, a doutrina do arrependimento, a sã doutrina do arrependimento, santidade, a doutrina do Evangelho de Deus, que o Evangelho verdadeiro de Deus estabelece o juízo de Deus. Nós não tivemos muito tempo na conferência, mas vocês viram muito claramente que o verdadeiro Evangelho, o Evangelho eterno de Jesus, é aquele que coloca diante das pessoas que o juízo de Deus está vindo. Entretanto, a igreja deste dia presente não gosta de ouvir isso. Eles totalmente não querem ouvir o fato de que o juízo de Deus está vindo. Eles querem ouvir que boas coisas estão vindo até eles. Como isso pode ajudá-los? Como? O Evangelho eterno, a verdadeira doutrina que a igreja deste dia presente abandonou, ela se apartou, ela não gosta dela. É essa doutrina que você vê no livro de Hebreus 12, 1 e 2, ele diz: já que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha que está testificando da verdade de Deus em absoluta fidelidade, desvencilhando-no de todo o peso e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e focando nossos olhos totalmente em Jesus, que é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, aquele que é o consumador da nossa maturidade, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, com toda a autoridade e domínio e aperfeiçoamento da sua obra, que Jesus foi pregado na cruz por causa de vocês, este é o exemplo de vocês. Jesus foi rejeitado por este mundo, então, o exemplo de Jesus, o caminho que ele andou, deve ser o nosso exemplo. Mas a igreja deste dia presente, ela rejeitou esta sã doutrina. Eles querem o caminho mais fácil, algo que agrada as suas carnes. A sã doutrina da qual ele está falando é o que você vê no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. A advertência que te adverte para tomar cuidado, para que você possa estar em segurança no céu, para que quando você nasce de novo, você pode estar em segurança no céu. Ele diz, cuidado, porque Hebreus 6, de 4 a 6, ele diz que é impossível restaurar para arrependimento aqueles que uma vez foram iluminados espiritualmente e provaram e conscientemente experimentaram o dom espiritual, o dom celestial, e foram participantes do Espírito Santo. E eles provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Este é o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. E então, se eles caíram, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, já que eles novamente estão pregando para si mesmos o Filho de Deus, e eles estão tratando a morte de Jesus
como se eles não tivessem poder suficiente para salvá-los. E novamente estão expondo a vergonha pública, desgraça pública, ridículo público, zombaria pública. Olha isso. Este é o verdadeiro evangelho, a sã doutrina que eles rejeitaram. Então, agora eles aceitaram a mentira. Se você rejeitar o chamado de Deus para o arrependimento, Deus finalmente vai te conceder o seu desejo. Ele agora vai levantar a sua proteção para que o espírito de mentira, o espírito de engano, agora possa vir e fazer de você para crer mais na mentira, porque agora Deus quer te julgar. Ele quer te levar para o lago de fogo. Então, quando o Senhor diz arrependa-se, se você não se arrependeu, isso é sério, absolutamente sério. A sã doutrina é uma advertência que você não pode brincar com a salvação da graça, porque você vê que o sangue de Jesus é o sacrifício supremo, não há nenhum outro. Ou você é nascido de novo adequadamente, ou você está caído. Mas esta noção que você tem de que quando você nasce de novo, o trabalho acabou, agora você pode fazer o que quiser. Cuidado, o Senhor está dizendo, essa é a mentira do diabo. Porque ele fala, em outra escritura, ele diz que você tem que se esforçar para ser santo. No livro de Hebreus, capítulo 12, 14, em outro lugar ele diz, faça todo esforço para viver a sua vida com temor e tremor, para desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, exige esforço. Cuidado agora. Fique firme. Ele está falando de perseverança. Encoraje os outros, ou seja, é difícil permanecer firme. A verdadeira doutrina, a doutrina sã que eles rejeitaram é o que você vê em Apocalipse 20, do 11 ao 15, onde ele diz que todo aquele cujo nome não for achado no livro da vida do Cordeiro será lançado no lago de fogo. A verdadeira sã doutrina que eles rejeitaram, o Evangelho eterno, ele pronuncia o juízo de Deus que está vindo. Entretanto, a igreja deste tempo presente, por mais que o coronavírus está devorando-os globalmente, eles não querem acreditar que isso é o juízo de Deus. Mesmo que eles vão e verifiquem na internet, eles puxam a profecia que eu profetizei lá, 15 de dezembro de 2015, quando eu dei essa profecia 4 anos antes de acontecer. Por quê? Porque foi dito para eles que você tem que ouvir o Evangelho da Prosperidade, o encorajamento toda manhã. Ele está em que Deus vai te abençoar, entretanto o Evangelho eterno diz, temei a Deus, porque o juízo de Deus está vindo. E quando você olha o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, ele diz, eu quero testificar que todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, as suas predições e consolações e admoestações, se alguém acrescentar qualquer coisa a este livro, Deus acrescentará a eles as pragas, aflições e calamidades que estão escritas neste livro. 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas neste livro. Então, por que eles removeram a santidade desta palavra? Quando a advertência é tão clara. Esta é uma doutrina sã, advertindo que você não pode atravessar. Isso tem que ser carregado corretamente, tem que ter um bom equilíbrio. Entretanto, hoje eles mudaram a verdadeira sã doutrina, o Evangelho eterno.
que eles rejeitaram e agora acreditaram na mentira. Então, eles estão rejeitando o chamado de Deus ao arrependimento. Então, Deus agora vem e me dá para que eu possa dar o desejo do coração deles de passar a eternidade separado deles. Mas ele diz, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, que têm aqueles que praticam e toleram imoralidades, e os assassinos e os idólatras, aqueles que usam drogas tóxicas, e os ocultistas, que praticam e ensinam falsas religiões, e todos os mentirosos que pregam, que enganam e não praticam a verdade, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que queima com enxofre. Ele diz, esta é a sã doutrina te advertindo que você recebeu a salvação, então ande na salvação da justiça, porque caso contrário, o juízo está vindo. Mas eles rejeitaram essa doutrina sã. É por isso que Tessalonicenses capítulo 12, 2 Tessalonicenses, ele diz que agora, porque eles não amaram a verdade que poderia salvá-los, ele agora enviou para eles um espírito terrível de engano, para que eles possam enganá-lo e assim eles são julgados. Mateus 13, enquanto vamos terminar, isso nunca foi minha intenção fazer um sermão, porque ainda estamos nos preparando como que nós vamos receber a visitação que aconteceu em Menengai, ou até mesmo como digerir, sintetizar e inculcar na sua vida cristã o terror e tudo que acontece lá. Mas o Senhor decidiu fazer isso. No livro de Mateus 13, 25, em Mateus 13, 25, ele diz, 13, 25, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, muito parecido, e então se foi. Esta é a doutrina que não é sã. Foi essa doutrina falsa que eles compraram. É uma doutrina que não observou a separação que foi decretada já desde o princípio em Gênesis 3:15. Eles agora receberam a mentira. Em vez de manter o conflito entre a luz da salvação e as trevas de Satanás e do mundo, eles misturaram os dois, em vez de separar. Esta agora é a doutrina que não é sã, que eles amaram. Eles rejeitaram a verdade e a mentira é facilmente aceitável hoje. Muitas pessoas amam a mentira, amam o engano. Entretanto, o juízo está vindo sobre os rebeldes. Isso é sério, povo abençoado. Que o inimigo agora trouxe joio que se parece com trigo, então misturou lá. Essa agora é a doutrina que não é sã, que eles rejeitaram. Então eu quero olhar, mas o que é isso que eles aceitaram? O que é isso para que eu possa advertir a Igreja de Cristo globalmente, para que eles possam se preparar? O Conselho Nacional do Bispo estão se preparando para uma grande celebração. Assim que o coronavírus diminuir, nós vamos organizar e vamos fazer uma massiva celebração. Uma massiva celebração daquilo que o Senhor fez em Menengai, inclusive glorificar a estes dois que falam com vocês, os dois profetas de Yahweh. Ele me mostrou no sonho como que um estava seguindo o outro. Impressionante. Acima. Como que eles operaram naquele dia, então me trazendo para baixo agora no nível do chão. Então eu pude ver um seguindo o outro. Aquela celebração vai acontecer. Mas qual é a sã doutrina que eles amam tanto, que faz
esta doutrina que não é sã, que eles amam tanto, que os impede de ver a verdadeira doutrina e o arrependimento, isso faz com que eles rejeitem o arrependimento de Deus. Isso vai fazer com que Deus dê a eles o desejo do coração deles e os lance no lago de fogo. Atos 20, 29, ele diz o seguinte. Atos 20, 29, ele diz: eu sei que depois que eu partir, falsos profetas virão como lobos devoradores e não pouparão o rebanho. Isso é o que aconteceu. Esta é a falsa doutrina a qual eles compraram. Eles agora estão seguindo falsos profetas cujas profecias nunca se cumprem. Eles estão prometendo e profetizando as coisas deste mundo para o estômago, entretanto, a hora é agora. Este é o momento para o reino de Deus. Deus está dizendo, diga para eles se prepararem e ser santo, porque o reino de Deus está próximo. Tudo está apontando para o Messias que está vindo. Mas eles estão seguindo falsos apóstolos que estão ensinando outra coisa, focando-os na terra. Esta é a falsa doutrina que eles amam. Se você for a 2 Pedro 1, de 1 a 3, você vê ele claramente quando ele está falando da sensualidade, a imoralidade. Eles não se submetem ao senhorio de Jesus. E secretamente, eles foram introduzindo o evangelho da prosperidade que agrada a sua carne. E quando é pregado para vocês, é muito mais atraente para a sua natureza pecaminosa, então você o seguem. Acaso isso não é uma vergonha, povo abençoado? Isso é absolutamente insuportável. Totalmente inacreditável. There is the sound doctrine, the eternal gospel, há a doutrinação, o evangelho eterno, que foi entregue na cruz do Calvário. É por isso que por 3 anos eu tenho chamado o Quênia para se arrepender. Arrependa-se. Mas eles não querem se arrepender. Eu estou dizendo, Quênia, arrependa-se. O Messias está vindo. Quênia, arrependa-se. O Messias está vindo. Mas eles não querem se arrepender. Judas 4, ele diz o seguinte: pois estas pessoas, certos homens cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Eles veem tudo uma oportunidade de fazer o que eles querem, negando o seu único mestre, o Senhor Jesus Cristo. Esta é uma séria advertência aqui. Ele está dizendo que essa é a doutrina que não é sã. A falsa doutrina que eles compraram nesta geração, em vez de ir para o arrependimento e santidade, eles dizem que o arrependimento e santidade é pesado demais para eles, é difícil demais para eles seguir. Quão terrível, povo abençoado. E eles escolheram acompanhar, seguir um caminho mais fácil, uma doutrina mais fácil, que não exige que eles andem em um caminho restrito, andar em santidade, falar em santidade, viver em santidade. Eles não gostam disso. Eles querem uma vida porosa nessa liberdade, democracia, espaços democráticos dentro da igreja. E é por isso que você vê em 2 Tessalonicenses 2, como eu falei, agora Deus os entrega para que eles possam crer na mentira. Ele está dizendo algo tão crítico lá que a razão pela qual eles são enganados, Deus envia o engano porque eles rejeitaram a verdade. 1 Coríntios capítulo 1, povo abençoado. 1 Coríntios 1, 18, ele diz, porque a mensagem da cruz é loucura e é ilógica para aqueles que estão perecendo e estão espiritualmente mortos, porque eles a rejeitam.
Mas para nós que somos salvos pela graça de Deus, esta mesma palavra é a manifestação do poder de Deus. Então veja o que eles rejeitaram. Ele diz, porque eles rejeitaram a verdade, Deus os entrega aos enganos para que eles possam seguir os seus próprios enganos, com a intenção de que finalmente Deus irá julgá-los. Muito sério, povo abençoado. Muito sério. Extremamente muito sério que o Senhor está apresentando aqui. E no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: não abandone a sabedoria. Não se aparte da sabedoria. E ela te protegerá e te guardará. Ame a sabedoria e ela cuidará de você. Eles se apartam do temor de Deus. Entretanto, a palavra de Deus é tão clara: não se aparte da sabedoria, não se aparte do temor de Deus, da verdade. E o Deus Todo-Poderoso, ele é tão claro. Até mesmo quando ele trouxe Jesus, ele é tão claro que o evangelho que ele nos deu, ele trouxe salvação para nós. É o outro lado da moeda do juízo de Deus que está vindo contra o pecado. Eles andam juntos. Então, por que é que esta geração não pode ver que o juízo de Deus está vindo? É por isso que no livro de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz até o 18: porque Deus amou de tal maneira o mundo que ele até mesmo deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê como Salvador não é condenado, mas tem vida eterna. 17. Porque Deus não enviou ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas para que o mundo, veja o 18, que ele que nele crê não é aquele que decidiu confiar nele como seu Salvador pessoal, ele não é julgado. Ele diz, porque para ele não há condenação, não há rejeição, não há condenação. Mas aquele que não crê e decidiu rejeitá-lo como Salvador pessoal e Senhor, já está julgado. Isso quer dizer que ele já foi julgado e condenado porque ele não creu e não confiou no nome do único Filho unigênito de Deus, aquele que é o único Deus, aquele que somente ele pode salvar. Então, olha isto. Aqueles que rejeitaram essa verdade, ele diz, eles ficam convictos. Então ele diz que eles serão julgados, porque eles rejeitaram a verdade, e porque eles rejeitaram a verdade, Deus levanta a proteção deles para que eles possam crer na mentira, para que eles possam ser julgados no lago de fogo. Isso é muito chocante, povo abençoado. Isso é absolutamente muito sério. O que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo que Deus está chamando vez após vez. Arrependa-se, arrependa-se, aparte-se do pecado. Arrependa-se, aparte-se da iniquidade. Arrependa-se, porque a hora chegou para preparar o caminho no seu coração para a vinda do Messias. Mas eles estão constantemente rejeitando-o, perpetuamente rejeitando-o. Ele está dizendo que rejeitar o chamado de Deus ao arrependimento só pode fazer com que o Deus Todo-Poderoso vai realizar o desejo do teu coração de ficar longe dele, no lago de fogo. Até mesmo aqui na Terra, nós estamos vendo os juízos de Deus como o coronavírus em toda a Terra. Então, quando eles se rejeitaram, eles recusaram a se arrepender, então agora ele feria a terra inteira com o coronavírus. Antes disso, o próprio Deus Pai vem na nuvem, então me visita os dois profetas de Yahweh em Sumo, e logo depois do que aconteceu, o ancião de dias vem
por volta de 5 a 7 metros, ele fala com seus servos, avisa que é o mundo inteiro. Então ele colocou o coronavírus e o gafanhoto entre ele mesmo e nós. Quão temível que é rejeitar o Senhor. E ele está dizendo que eles rejeitaram a verdade. Eles rejeitaram a verdade. Eles rejeitaram a verdade de Deus. E porque eles rejeitaram a verdade, então agora o juízo está vindo no caminho dele. Eles não vão ouvir o chamado de Deus, eles não estão ouvindo a voz de Deus chamando ao arrependimento. Eles querem coisas doces que falam para eles, mas veja o que o coronavírus está falando agora. Quando eu disse que tem que acontecer, eles contestaram e disseram, não, por que Deus iria nos julgar? Nós estamos na dispensação da graça, agora veja o coronavírus. O que tem de graça neste juízo, exceto que há uma advertência para vocês, que o pior ainda está vindo na tribulação? Romanos 1:35, ele diz o seguinte, ele diz, porque eles escolheram, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram ao Criador, a criatura em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. 25. Por esta causa, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Foram consumidos pelos desejos uns pelos outros, homens contra homens, homens com homens, cometendo atos vergonhosos e indecentes e recebendo em si mesmos, nos seus corpos, o castigo merecido pela sua perfeição. E ele continua dizendo no versículo 32, que Deus te entrega, chega o tempo quando Deus te entrega. Esses dois profetas que estão clamando por arrependimento para o que ele e todo mundo. Vai chegar o tempo quando Deus vai te entregar os seus próprios temas, ele vai te conceder o seu desejo. E ele diz aqui, no versículo 32, embora eles conheçam o justo decreto de Deus e os juízos de que aquelas pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, eles não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Significando que eles conhecem a verdade, mas eles rejeitam a verdade. Então, Deus levanta a proteção e agora concede o desejo deles. O Senhor Todo-Poderoso os abandona. Deus os entrega. Ele os entrega aos seus desejos. Então, Deus não é mentiroso, ele não traz uma mentira para eles, mas ele concede o desejo deles, ele tira a proteção, de modo que agora eles veem a mentira cada vez maior para que agora ele possa julgá-los. E quando o Senhor diz, arrependa-se, aparte-se do pecado, é uma grande graça de Deus que é dispensada para vocês. Aqueles de vocês que querem receber o Senhor, diga, poderoso Senhor Jesus, eu totalmente me arrependo hoje, porque eu vi o seu poder em Menegai 4, eu vi o poder do sangue de Jesus em Menegai 4, e hoje eu quero entregar totalmente a sua vontade, para que eu possa ouvir diligentemente o seu chamado para o arrepender. Eu não quero rejeitar o chamado de Deus ao arrependimento. Eu não quero que Deus conceda o meu desejo de ir para uma eternidade de iniquidade, mas eu estou dizendo que eu quero obedecer o chamado para o arrependimento e ser santo. Eu te recebo, meu Senhor Jesus, como meu Senhor e abençoado Salvador nesta noite, e eu nasci de novo no poderoso nome de Jesus. Obrigado.